descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá e de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre os descendentes de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levantando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram e levaram todos os bens que se encontraram no palácio do rei, e também as mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença, que os seus intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Que coisa, hein? Que biografia, né? Queridos, eu queria falar um pouco sobre escolhas erradas. Este é o único rei da história de Judá, da história de Israel, que tem esta afirmação, né, dolorosa, triste, dramática, e se foi sem deixar saudade. Que coisa, né? Geralmente no velório todo mundo fala bem do morto, né? A pessoa morreu, todo mundo elogia, porque fulano era bom, porque fulano era isso.
mas no caso de Jorão, a Bíblia diz que o povo não lamentou. Ele foi sem deixar saudades. Agora vamos ver quem era esse homem, né? Jorão. Jorão, ele era neto do rei, do grande rei Asa. Asa reinou 39 anos em Jerusalém. Era um homem piedoso, um homem que andou com Deus. E a Bíblia diz que Asa foi um dos maiores reis de Judá. O rei Josafá, que reinou, que era filho de Asa, a Bíblia também elogia muito. E Josafá reinou 25 anos. E a Bíblia diz também que ele foi um dos maiores líderes, um dos maiores reis de Jerusalém. Queridos, embora Jeorão fosse neto de crente, filho de crente, foi um dos homens mais terríveis da história. Às vezes a gente olha, né, a biografia de algumas pessoas e fala: poxa, mas o pai dele era tão bom, mas o avô dele era um homem tão honrado. Ou seja, existem privilégios. Você ser filho de crente, você ser neto de crente, você fazer parte da família de Deus, isso é um privilégio. Mas privilégio não quer dizer nada, né? Não é verdade? E Jorão, embora tudo isso, ele foi um dos homens mais terríveis da história, não só da história de Israel, mas também da humanidade. Você imagina, um cara que mata todos os irmãos, coisa, né? Coisa difícil. A Bíblia diz que ele começa a reinar com 32 anos, reina 8 anos, e ele morre de uma enfermidade terrível. Eu não sei hoje o que seria, se seria hemorroida, alguma coisa desse tipo, né? Mas as entranhas dele saíram. Imagina a dor, que coisa. Às vezes a gente fala o seguinte: pastor, foi o diabo que criou a enfermidade. A Bíblia diz aqui que foi Deus que trouxe a enfermidade. Nós vamos ver isso. Quando nós abandonamos a Deus, quando nós desonramos o Senhor, vem castigo da parte de Deus. Ô Guilherme, você consegue colocar um retorno aqui para mim? Está dando muito eco. Queridos, a Bíblia traz um alerta acerca da biografia desse homem. E o interessante, quando eu estava lendo a história dele, nos últimos versículos diz que ele foi sem deixar saudades. E ele não foi enterrado junto com os reis. Talvez alguém fez uma cova rasa e colocou ele lá. E nós temos muito a aprender com esse homem. E vamos começar com o primeiro P. Primeiro P é o quê? Vamos ver se vocês estão ligados. Privilégio. Vamos começar com o privilégio que esse homem teve. No versículo 1, olha só o que diz: Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jorão foi o seu sucessor. Olha, Jorão teve como pai Josafá. Um homem temente a Deus, um homem de fé, onde Deus fez grandes sinais. Um homem que viu a mão de Deus agindo no meio do povo. Querido, Josafá estava ali vendo tudo isso. E muitas das vezes nós vemos filhos de crentes que vê o mover de Deus, que vê o milagre em casa, vê o milagre na família, vê Deus fazendo coisas incríveis, mas que não dá valor a essas coisas. É verdade? Eu acho que aí é que está o problema, né? Quando a gente vê tanto o santo, a gente acaba se acostumando com o santo e acaba profanando o santo. Se acostuma, né, com as coisas de Deus e já não leva Deus a sério. Começa a brincar com o Senhor, aí perde o temor do Senhor. Queridos, grandes avivamentos sacudiram vários países, como na Europa, países que estavam na extrema pobreza e depois dos avivamentos se tornaram países muito ricos. Mas aquela geração experimentou uma riqueza que a outra geração começou a desfrutar, só que a segunda geração, ela já começou a não levar Deus tão a sério. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que mora na Inglaterra e ele falando: Eldo, é incrível a quantidade de igrejas
Igrejas que têm 200 anos, que estão fechadas, ou que foram vendidas, se tornaram até pubs onde o pessoal bebe cerveja, se tornaram gravadoras. É incrível a quantidade de igrejas. Aí você vê hoje uma Europa entrando em decadência moral, em decadência até financeira, né? Porque, queridos, quando você se aproxima de Deus, as bênçãos vêm. Aí quando você se afasta de Deus, e você vai ver na história que Josafá foi um rei tão rico, que ele entesourou os filhos. A Bíblia diz que ele deu muito ouro, muita prata para os filhos. Ele dava de presente cidades fortificadas. É como se o pai chegasse hoje e falasse: meu filho, comprei lá essa Ferrari, toma aqui a Ferrari, né? Olha, toma aqui essa aplicação aqui de milhões. Comprei essa mansão, é sua. Josafá ele se tornou tão rico e enriqueceu os seus filhos. E Josafá, ele vem da linhagem de Davi. Você imagina, Jeorão, ele segue uma linhagem de homens que andaram perto de Deus. Aqui no capítulo 17 você vai ver a história de Josafá, como Josafá ele se torna um homem que faz grandes coisas, né? Em 2 Crônicas 17, do versículo 3 a 6, diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Olha, você imagina, você ser criado numa casa de um homem extremamente espiritual. A casa de Josafá era uma casa que sempre tinha louvores, né? Era glória a Deus, Deus seja louvado. O nome de Deus era bendito todo instante. Josafá era um homem que andava nos caminhos de Deus. Aí às vezes a gente fica, poxa, mas o pai era tão bom. Por que o filho desviou, né? Queridos, livre-arbítrio. Escolhas, nós vamos ver, escolhas erradas. Com quem você anda determina para onde e como você vai. Sabia disso? Se você anda com homens e mulheres de Deus, com certeza você vai se aproximar mais de Deus. Agora, quando você começa a andar com pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não amam ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai se desviar. É por isso que nós temos que saber com quem nós estamos andando, para onde nós vamos. O nosso alvo é o céu. Então nós temos que andar com quem? Com pessoas que pensam no céu. Se você não gosta de fofoca, você vai andar com fofoqueiro? Não dá, né? Corta. Se você não gosta de doença, não fica andando com quem só fala em doença. Você tem que andar com quem tem uma visão parecida com a sua. Queridos, esse homem, Josafá, ele fez uma faxina em todo o território de Judá. A Bíblia diz que ele tirou tudo que desonrava a Deus, ele tirou. E às vezes nós temos que fazer uma faxina dentro da nossa casa. Tem coisas, tem programas, tem linguagens, tem coisas que estão dentro da nossa casa que desonram o nome do Senhor. Olha, nós falamos tanto, hoje está quase proibido você falar a questão contra a homossexualidade. Pastor, você não pode falar isso na mídia, o nosso culto é transmitido pela internet, as pessoas podem ouvir, te processar, mas que eles não estão preocupados com isso. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. A gente tem que falar o que é a verdade, o que a Bíblia diz. Nós temos que falar. E, às vezes, nós trazemos para dentro de casa coisas que vão influenciar o comportamento dos nossos filhos. Sabia? A Rede Globo, que criou uma mazela muito grande no Brasil, ela começou desde há muitos anos atrás a influenciar as famílias através das novelas. Se você for
vê lá atrás. Aquilo não tinha nada a ver, né? Aí o seu filho estava assistindo. E você aplaudindo. Nossa, que legal. Mesmo você não concordando, mas você aplaudia. Isso foi influenciando a geração seguinte. O diabo, ele não tem pressa. Uma mentira, ela leva tempo para ser plantada. E ela começa devagarzinho. E hoje isso entrou dentro das igrejas. Hoje as igrejas, infelizmente, a grande maioria hoje, as igrejas se tornaram algo lastimável. Tenho falado muito nisso aqui para que você tenha cuidado, filtre o que você está vendo, o que você está assistindo. Porque é pior um falso evangelho do que nenhum evangelho. Porque quando se prega um falso evangelho, o trauma é muito maior do que se não pregasse evangelho nenhum. Porque o falso evangelho cria uma expectativa errada. E vai gerar o quê? Pessoas decepcionadas. Como hoje nós temos uma multidão de desigrejados. Pessoas que estão decepcionadas com o evangelho. Porque o evangelho foi pregado de forma errada. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. E querido Josafá, ele limpou Judá. E Jeorão, ele viu tudo isso. Ele viu a prosperidade. Ele conviveu no meio da prosperidade. Ele conviveu no meio de um ambiente muito santo. De um homem temente a Deus. De um homem que na mesa não xingava. De um homem que amava a família. Que cuidava, amava tanto a família, que a Bíblia diz, você vai ver depois, que ele foi entesourando os filhos. Josafá era um homem de família, amava a família. Aí você vai ver Jeorão fazendo totalmente o oposto, matando os irmãos. Que coisa, nem onde ele aprendeu isso? Então vamos ver aonde, vamos continuar. Segundo privilégio, então nós estamos primeiro no privilégio. Você vai gravar hoje 3 P's, hein? Primeiro, privilégio. Segundo lugar, né? Quando você vai para o capítulo 21, versículo 3, olha o que diz o texto. Ele lhes deu muitos presentes, ou seja, para os seus filhos, de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Olha, nenhum pai hoje consegue dar para os filhos o que Josafá deu. Você já conseguiu dar uma cidade para um filho seu? Vou te dar uma cidade fortificada, você não consegue. Mas Josafá fez isso. Ele deu muitos presentes para os filhos. E Jeorão, por ser o primeiro, com 32 anos, ele não só tinha cidades fortificadas, ele não só tinha riqueza de prata, de ouro, mas ele herda o reino. Ou seja, ele pega o reino no apogeu, economia em alta, inflação baixa, taxa de juro baixa, ouro, prata, muita riqueza. Ele pega o reino em abundância. Era tipo assim, agora é daqui para cima. Mas não foi isso que aconteceu. Foi daqui para baixo. É aquela história, né? Pai rico, filho pobre. E nós vemos isso na vida de Jeorão. E queridos, privilégios, se nós não aproveitarmos os privilégios que nós temos dentro de nossa casa, dentro da nossa família, nós não podemos jogar todo o legado fora, toda essa herança fora. E foi o que aconteceu com Jeorão. Ele recebeu muitos privilégios, mas ele não soube lidar com privilégios. Conheci pessoas que receberam dos pais fazendas, mas devido à droga, perdeu tudo. Devido bebida, perdeu tudo. Devido mulheres ou homens, farras, perderam tudo. Coisa, né? Privilégio. Depois do primeiro P, vamos para o segundo P. Perigo. Repita comigo. Perigo. Então, primeiro é privilégio. Segundo P é perigo. A primeira decisão errada desse rei chamado Jeorão foi no casamento. Com quem que ele se casou? Com a filha de Acabe. Quem foi a sogra? Jezabel.
Cara, você ter uma sogra chamada Jezabel não é para qualquer um, não. Casou mal, não escolheu, não usou a lamparina, não usou a lanterna, não procurou, não viu a biografia dos pais, não olhou, mas ela é bonita. Quantos homens, quantas mulheres olharam só para a beleza? E hoje, você imagina, ter uma sogra como Jezabel. Não é fácil, não. E foi o que aconteceu. Acabe, sogro, Jezabel como sogra. Não dá para ser feliz. Imagina essa mulher na cabeça dele. Porque minha mãe tem isso, porque minha mãe faz isso, porque meu pai faz assim, porque o reino lá é desse jeito, porque lá é assim. Queridos, jovem, você que ainda não casou, minha jovem, você que está com a lanterna na mão, com a lamparina na mão, não entra em desespero. Olha bem o pedigree do cidadão. Olha a linhagem, vê para trás da família. Tem um ditado antigo: o cavaco não cai longe do toco. É ou não é? Cai não. Gente, eu olhei bem. Além de orar, eu fui procurar. Papai que dizia o seguinte, falou assim: você quer conhecer, esconde atrás da porta. Eu não cheguei a esconder atrás da porta não, mas eu fui lá olhar. Um mês pesquisando, né, Vanusa? Eu na casa da Vanusa, olhando. Eu só olhando tudo. Bonita eu já sabia que ela era, né? Mas eu estava olhando as não só a beleza, mas as outras coisas. Como ela tratava o pai, como ela tratava os irmãos. Porque às vezes nós vamos muito pela emoção. Ela é linda, ele é lindo, pastor. Que rapaz bonito, inteligente. Boa linhagem, a família dele tem posse. A filha de Acabe era filha de rei. Mas não era aquilo que Deus queria para ele. E uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que nós pais, às vezes nós temos que intervir. Às vezes nossos filhos estão querendo namorar, casar. O pai e a mãe têm que se intrometer, sim. Tem filho que fala assim: não é da conta de você não, pai. Não é da conta de você não, mãe. O pai e a mãe é da conta sim. Sabe por quê? Porque vão chorar nas suas costas e vão empurrar neto para você criar. Amém? Aí a pessoa fica: não, é a vida dele que vai para dentro da sua casa. É a vida dele se ele for viver para lá, mas ele vai voltar para sua casa trazendo neto, trazendo problema, trazendo briga, confusão para você resolver. Aí é hora de você fazer, você tem que intervir. E gente, nada que uma boa vara de goiaba não resolva. E se a vara de goiaba não resolver, tem um negócio de uma ripa que bate com a força mesmo. Pastor, mas e a justiça? Manda levar para sua casa, para a casa do juiz então. Porque às vezes a gente deixa de tomar posição na hora certa. Olha, eu e Vanusa, a gente procurou sempre orar pelo casamento da nossa filha. Desde cedo. Eu conversava muito com ela. E ela fez um compromisso comigo. Ela falou: pai, o dia que eu conhecer um rapaz e você vê que ele é digno de ser meu marido, você libera para me namorar. E foi assim que aconteceu. Ela me obedeceu. Várias vezes, vários chegaram e eu falei: esse não serve para você. E ela mandou o cara embora. Nem começou, né? No início da conversa, falei: filha, não é para você. Cortou ali mesmo. Porque o filho sabe. Melhor pai e mãe não quer problema para os filhos. Entendeu? Pode ter certeza, a dona Janina sabe quem são as melhores noras, né, dona Janina? Ela sabe muito bem. Não vai deixar os meninos sair assim, não. Mas, queridos, os filhos têm que entender, porque os pais querem o bem. E aqui, nesse caso, ele casa com a filha de Jezabel. Primeira escolha errada. Segunda decisão errada desse moço, desse rei, foi a respeito da família.
Versículo 4, olha o que diz. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Olha, ele não honrou a família. Um cara que desonra a família. E você vai ver na Bíblia, lá no versículo 15, que diz, olha, versículo... Quando Elias dá o recado dizendo o seguinte: você assassinou seus próprios irmãos, lá no versículo 13. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Os irmãos dele eram boas pessoas. Não estavam conspirando para tomar o trono, não queriam o lugar dele, não queriam os bens dele, não queriam o que ele tinha, mas por ciúme, insegurança. Aonde ele aprendeu isso? Foi com a mulher, Jezabel, a filha de Jezabel. Porque com o pai não foi, porque o pai não matou os irmãos. Mas Jezabel e Acabe, eles faziam isso. Eles matavam, mandavam matar, eles tomavam. Jezabel tomou a vinha, mandou matar para tomar uma vinha. Ela aprendeu isso aonde? Na casa dos pais dela. E ensinou o marido. O marido foi influenciado pela esposa. A Bíblia diz que ele matou os irmãos e os irmãos eram melhores do que ele. Segunda decisão errada. Ou seja, segundo perigo, né? Vai contra a família. Gente, família é um negócio meio complicado. É um lugar de BO. Família da BO, né? Irmão, pai, mãe. Mas na hora do aperto, quem te socorre é a família. Família é BO, dá problema. Reunião de família, tem vez que dá briga, né? Tem vez que voa panela, mas depois está todo mundo bem. Mas na hora que você precisar de um rim, na hora que você precisar de a doação de alguma coisa, aonde é o primeiro lugar que você vai? É na família. Então, segunda coisa que ele faz, segundo perigo, ele vai contra a família. Versículo 13. Mas se no caminho dos reis, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. Olha, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, levou o povo à idolatria. A Bíblia diz que como era em Israel, onde estavam as outras tribos, as 10 tribos, ele fez com Judá. Levou o povo a se prostituir, seduziu o povo à idolatria. Quem nos lidera determina para onde nós vamos. Por isso que é muito sério o líder que você escolhe. Gente, tem que observar. Tem gente que se entrega a qualquer liderança. Seja para um prefeito, um vereador, um síndico, um pastor. A pessoa não procura saber qual é a biografia desse cidadão. Quem é ele? Como é que é a família desse cara? Como é que ele é? Vai entrando. Aí o que acontece? O povo todo pagou. O povo vivia numa linha de prosperidade com Josafá. E agora o povo vive numa linha de derrocada, de falência com Jeorão. Está vendo como um líder muda toda uma história? Um líder muda todo um contexto. Parece tão simples, né? Ah, é só um presidente, pastor, é só um prefeito. Ah, é só um líder qualquer. Quem te governa determina para onde você vai. Isso é muito sério quando a gente começa a olhar isso daí, observar isso. Terceiro lugar, dentro desse perigo, esse homem toma uma outra decisão errada em relação a Deus. Do versículo 11 a 13 você vai ver, ele construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Ele começa toda uma derrocada espiritual, ele abandona Deus. E queridos, todo problema culmina em um só: abandonar Deus.
zombar de Deus, não ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem teme a Deus, prospera. Ele não temia a Deus. Não havia temor nenhum no coração dele com relação a Deus. Ele começou a tratar Deus como um qualquer. Deus nunca aceitou idolatria. Deus não aceita idolatria. Se há algo que Deus abomina a idolatria, por que Deus abomina a idolatria? Porque, queridos, nada que você faça pode mostrar a grandeza que Deus é. Porque Deus é tudo. Como é que você vai adorar uma imagem, sendo que Deus é muito maior do que isso? Então Deus não aceita idolatria. Em hipótese alguma Deus aceita idolatria. Seja a homens, seja a coisas, a objetos, Deus não aceita idolatria. Um líder, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Queridos, quando a gente fala de liderança, líder nunca é neutro. Aquilo que é pregado aqui no púlpito pode influenciar a sua vida. Sabia disso? Porque se eu começo a falar sobre aquilo que Deus não é e aquilo que Deus não faz, e você começa a entender que isso é uma verdade, você se afasta do caminho do Senhor. É por isso que você tem que seguir pessoas que pregam a verdade, mesmo que a verdade não seja agradável de se ouvir. Que a verdade nem sempre é agradável. Remédio bom dói. É ou não é? Não é? Se você não sair chorando do culto, se você não sair preocupado, é porque o culto não foi bom. Agora você sai daqui motivado. Vou derrubar gigante. Aí, cara, tá tudo errado. Você tem que sair refletindo quem é você. O culto não é bom para você quando você sente a música, você pula. Não, o culto é bom quando o Espírito Santo toca em você e fala, conserta, anda direito, anda nos caminhos do Senhor. Você está assim por causa disso. Esse é o culto bom. Agora, o culto onde você entra e você acha que você é o cara, cuidado. Tem muito, o diabo ele é muito astuto. Ele viu que derrubar a igreja fazia a igreja crescer, né? Aí o que ele fez? Ele começou a construir igreja e botar líderes. É muito mais fácil, né? Abrir do que tentar derrubar. Um falso evangelho. E aí, queridos, Jesus, ele importa para ajudar as mesmas práticas do Reino do Norte. A Bíblia diz que ele seduz e induz o povo à idolatria. E a rebelião contra Deus fez Judá desgarrar. Levou a nação inteira a abandonar o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz claramente, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, o nosso Deus, ele é único. E o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado em todos os lugares. Nós não podemos levar as pessoas. Por isso é que nós, como igreja, nós temos que combater tudo aquilo que vai contra o verdadeiro evangelho. Mas, pastor, mas a igreja tem que ficar quieta. Não, a igreja tem que combater. A igreja está aqui para ser sal e ser luz. O sal só tem valor se ele começa a mexer e a mudar o gosto da comida. Se o sal, ele fica, você joga o sal dentro do feijão, aí ele junta todinho no cantinho e fica lá. Adianta? Você pega a luz e coloca debaixo da cama escondida. Resolve? Resolve não. O sal é para misturar, para mudar o sabor. Você está num ambiente de trabalho, o pessoal está falando em prostituição, falando coisa errada, palavrão, fazendo coisa errada. Você está ali para ser a boca de Deus e falar, aqui não. E começar a falar, Satanás, sai daqui. Pode mandar embora. Porque o seu papel ali é ser sal, é ser luz, é mostrar o que é o certo. Isso tem preço, gente. As pessoas não vão ficar satisfeitas com você, não. Quando você fala que 1 é 1 e 2 é 2. Tem gente que vai falar, não, mas não é bem assim. É bem assim, sim. A gente tem que fazer o que é o certo. Porque senão o que adianta? Qual o nosso papel se não é para mudar o ambiente? Esse é o papel da igreja do Senhor. E aí, queridos, esse homem, ele leva a nação para longe de Deus. E olha, ele cava o seu próprio abismo, a sua sepultura. E, queridos, a pior coisa é quando você faz uma pessoa se desviar. Agora você imagina fazer uma nação inteira se desviar.
Aí agora nós vamos ver o prejuízo. O primeiro P foi privilégio. O segundo, perigo. E o terceiro agora é prejuízo. Aí você vai decorar a mensagem, né? Privilégio, perigo e o terceiro é o prejuízo. Porque, querido, sempre quando você se afasta dos caminhos de Deus, vai ter prejuízo. E os prejuízos, eles envolvem não só você, mas quem está debaixo da sua influência. Olha o que acontece. A Bíblia, aí o próprio Elias, imagina, o calibre de Elias, um dos profetas mais pragmáticos, para não dizer doido, né? Elias, o cara que mandava descer fogo. Ele tinha um negócio de fogo que, se eu sou mesmo homem de Deus, que desça fogo e queima você. E, o cara era o cara. Elias vai e manda um recado, uma carta dizendo, olha, vai acontecer assim, 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 assim. Eu fico pensando, gente, se um profeta chega para mim e fala, pastor, olha, vai acontecer isso e isso, na hora, gente, eu já caio de joelho, Senhor, o Senhor é misericordioso, me perdoa, deixa eu consertar tudo, eu vou mudar tudo. É o que acontece aqui no domingo, né? Você chega aqui no domingo, na quarta-feira, e o profeta dá a palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você vai para casa, tranquilo, não aconteceu nada, né? Como é que foi a mensagem? Foi legal. Agora, quando você vai para casa preocupado, rapaz, é juízo de Deus, eu tenho que consertar, deixa eu dar uma faxina aqui em casa, deixa eu arrumar as coisas. Aí vem o quê? Aí vem a misericórdia de Deus. Mas ele, recebendo a carta de Elias, e antes teve aviso, né? Ele começou a perder cidades. Era hora dele acordar, opa, estou errando. Mas tem gente que está anestesiado pelo pecado. Está tudo dando errado, as coisas estão dando erradas e a pessoa continua fazendo o errado. Deus está mandando sinal, está tudo quebrando em casa, as coisas não estão funcionando, é problema de saúde, e a pessoa não se ligou ainda no negócio. Foi o que aconteceu com ele. Aí começa a vir os prejuízos. E a Bíblia diz, Elias diz, olha, Deus vai castigar o povo, a sua família e você. Olha só o versículo 12. Então Jeorão recebe uma carta do profeta Elias. Assim diz o Senhor, olha que sentença, o Deus de Davi, seu antepassado. Você tem andado nos caminhos de seu pai, você não tem andado nos caminhos de seu pai Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo. O castigo começa com a nação, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Que coisa, né? Gente, o castigo, tem gente que pensa que o castigo vem do diabo. Ah, pastor, o diabo está atacando lá em casa. Não, meu irmão, tem muitas das vezes que é Deus que está fazendo juízo sobre a sua casa. Tem gente que acha que tudo que está acontecendo é o diabo, mas não. É por isso que eu e você, nós temos que avaliar toda a nossa vida. Estou andando nos caminhos de Davi ou estou andando nos caminhos de Acabe? Aí você sabe. Se você está andando nos caminhos de Davi, tranquilo, provas virão, mas é igual Jó, é para que você suba de nível. Agora, se você está no caminho de Acabe, todo o povo sofre. Aí você vê, o governador anda fora dos caminhos do Senhor, o estado todo padece. É por isso que você tem que orar pelo governador, pelo presidente, pelo prefeito, porque se esse cara anda fora, todo mundo vai sofrer. Tem igreja que é muito adultério, muita prostituição. Vai ver se o pastor está andando certo. O pastor está pulando a cerca direto. Aí o pessoal não entende tanta coisa acontecendo dentro da igreja. É muito sério. O seu líder determina para onde você vai.
que o pedreiro, o que o encanador, o que o padeiro de Judá tinha a ver? Nada. O rei que andou nos caminhos errados, mas a nação toda pagou o preço. Que coisa, né? A nação toda pagou o preço. É por isso que nós temos que tomar cuidado do que nós estamos escolhendo. Nada, nenhuma liderança é neutra. E o bom é que eu estou falando isso fora da eleição, né? Não estou fazendo campanha para ninguém. É para você entender, quando você for votar, ora, pede a Deus, até para síndico do seu prédio. O cara que guarda lá, você tem que orar, ver a biografia do cidadão, para depois você votar, né? E aí, queridos, mas ele também, Deus continua dizendo o seguinte: você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Olha, não é o demônio que está botando essa enfermidade. Às vezes, tem pessoas que a enfermidade se aloja na família e vai seguindo gerações, descendências. Alguém começou, alguém se afastou do Senhor. Aí você não entende o que aconteceu. Por que essa genética, pastor? Porque, gente, não tem lógica. Nós seguimos a mesma genética, a genética de Adão. Ah, pastor, mas na minha família tem um negócio aí, meu irmão. Tem que ver qual a porta que esse negócio entrou e quebrar isso. Porque Deus é Deus que quebra qualquer cadeia que entrou. Nós não podemos deixar e se acostumar a achar que essas coisas elas são normais, porque às vezes a gente acha que é o diabo. E está na hora de nós termos temor do Senhor, queridos. Porque quem governa as nações não são os homens, é Deus quem governa a igreja. Não são os homens, é o próprio Senhor Jesus Cristo que é o cabeça da igreja. Nós temos que ter temor, reverência, cuidado. Segundo, não foi só o castigo, ele perde o reino. Versículo 16 e 17, o Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no, levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias. Queridos, o povo de Deus é forte se está na presença de Deus. O povo de Deus é fraco quando se rebela contra Deus. A igreja é forte quando ela é santa, pura. Quando essa igreja tem buscado servir a Deus, fazer a obra de Deus. Enquanto a igreja busca Deus, enquanto ela leva Deus a sério, enquanto ela se santifica e faz a obra de Deus, ela é forte. Mas se ela abandona Deus, se ela abandona os princípios de Deus, se ela deixa de servir o Senhor, ela não tem mais força. Aí ela passa a se tornar mais uma organização política. Assim é o crente. Enquanto você está na presença de Deus, enquanto você se santifica, enquanto você leva Deus a sério, enquanto dentro da sua casa a presença de Deus é manifesta, enquanto os ídolos não entram dentro da sua casa, dentro da sua família, você se torna forte. Por isso você tem que tomar cuidado com o que entra dentro da sua casa. As portas dos olhos, dos ouvidos, da boca. Cuidado com o que entra. Se Deus está falando com você, vai anotando e corta tudo. Porque aonde Deus está, a bênção vem. Mas aonde Deus não está, vem juízo de Deus. E não pensa que é o diabo, não. Tem muita gente que está pensando que é o diabo, mas é a mão de Deus. Olha, quando Josué, o povo derrubaram Jericó, Deus derruba Jericó, e o povo sai cheio de força, cheio de alegria. Afinal, Jericó era uma cidade grande, fortificada. E aí o povo vai contra Ai, uma cidade pequena, uma cidade sem fortificação quase nenhuma. E o povo perde para uma cidade pequena. Aí o povo começa a chorar. Aí Deus diz o seguinte: olha, enquanto tiver coisa contaminada,
eu não serei com vocês. Que coisa, né? Pode ter o maior exército, pode ser a maior força, mas enquanto tiver coisa contaminada, eu não serei com vocês. Porque a nossa força é o Senhor. A nossa força não está nos nossos braços. E Deus fez isso em Jericó. Deus destruiu a cidade pela força dele, para que o povo entendesse: enquanto você está comigo, eu estou com você. Quando você se afasta, é juízo. Queridos, a igreja só é forte enquanto ela anda com Deus. Você só é forte quando você leva Deus a sério. Versículo 14: eis que o Senhor castigará. Não é o diabo, não é o mundo, é Deus. Deus castigou Judá e castiga Jeorão. E aí, imagina só, a Bíblia diz no versículo 15, né, que essa enfermidade ela começa, e ele sofreu quase 2 anos. Ele perde a vida dele, as entranhas dele saem de dentro dele. Imagine a dor, a agonia. Imagina, ele perde a vida, perde tudo, e além, no meio disso, vendo a crise, vendo tudo isso, final diz, né, que ele reinou 8 anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades. Não teve uma gota de lágrima no funeral desse homem. Alguém pode ter dito, né? Foi tarde. O povo não chorou. E o povo disse: ele não merece ser sepultado junto com os reis. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Queridos, a vida, ela é feita de escolhas. Quais são os 3 P's? Vamos lá, vamos falar alto, né, gente? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos orar? Fique de pé e vamos falar com Deus. Nós não podemos errar com respeito à nossa fé. Nós não podemos errar no nosso casamento. Nós não podemos errar com respeito ao nosso Deus. Amém? A vida é feita de escolhas. Quem não casou, escolhe bem. Quem já casou, anda nos caminhos do Senhor. Não se afasta. Temor do Senhor. Honre a Deus. Deus não se brinca. Deus não aceita ser o segundo, o terceiro, se ele não for o primeiro. Ele tem que ser o primeiro dentro da sua casa. Ele tem que ser o primeiro das suas finanças. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Às vezes, querido, nós não experimentamos a prosperidade financeira porque nós não somos fiéis a Deus no dízimo e na oferta, sabia? Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe sempre foi fiel ao Senhor. E no começo o papai às vezes até reclamava, né? Mas aí depois ele viu que a mãe estava certa. Mas enquanto você é fiel, o pouco se multiplica. As coisas começam a acontecer. Os milagres começam a acontecer na sua casa, na sua família. Quando você é fiel a Deus, nos detalhes. Quando a gente fala de dízimo, de oferta, tem gente que fala: pastor, vai falar de dinheiro. Queridos, hoje se zomba de dízimo, porque hoje virou um mercantilismo na fé. Mas, infelizmente, o diabo sabe como atacar, né? Ele transforma aquilo que tem um valor tão grande, não pela quantidade, não pela quantidade, porque Deus não se preocupa com a quantidade. O que Deus olha é a fidelidade, é o ser fiel, é o que Deus olha. É isso que importa para Deus. Porque Deus não está preocupado em você ter dinheiro, em você não ter dinheiro, para trazer aqui a quantidade. O que Deus quer ver é a sua fidelidade. Se você é fiel, é isso que Deus está olhando. Fiel no seu trabalho com Ele, fiel no que você faz. Isso é o que Deus olha.
Então não deixe nada tirar o foco daquilo que Deus é. Tem gente zombando de dinheiro na igreja, tem gente usando para se promover, tem. Mas não olha para essas pessoas, olha para Deus. Seja fiel com Deus. Vamos orar. Se Deus falou ao seu coração e você sente que tem que fazer uma faxina na sua casa, é você com Ele. Vou te chamar você para vir aqui na frente. Mas lembre-se dos 3 P's. O privilégio que Ele te dá. Os perigos que nós corremos. E os prejuízos que nós temos que evitar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Essa semana é a semana que você tem que tirar para dar uma geral na sua vida. E você vai ver Deus fazendo grandes coisas na sua vida. Às vezes a gente fala, mas pastor, vai mudar? Vai. São pequenas coisas que vão fazer grandes mudanças. Deus vai falar com você. Pergunta: o que eu tenho que mudar na minha casa, na minha família, para atrair a tua presença? Pergunta para Ele. E Ele vai dizer para você, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Pai, nós queremos agradecer, porque nós temos tempo, temos privilégios, e nós temos tempo para fazer aquilo que é o correto. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos honrar o teu santo nome. Nós queremos ter esse temor, um temor onde nós te honramos em tudo que nós fazemos. Onde o Senhor é o primeiro na nossa casa, na nossa família, onde o Senhor é o centro da nossa vida. Por isso, se alguma coisa tem ocupado esse espaço, esse lugar, que o Senhor revele a cada um dos teus filhos, para que eles possam transformar a sua família, que seja uma semana de transformação, de mudanças, para que o teu reino venha sobre cada casa, sobre cada família. Eu oro no teu precioso nome, Jesus. Amém.